Era o ano 990 a.C. e o sol se erguia sobre as muralhas de Jerusalém, enquanto o povo reunido chorava. O rei Davi acabara de falecer, o amado de Deus, o grande guerreiro que havia transformado Jerusalém no reino mais poderoso, os havia abandonado, e em breve os reinos estrangeiros aproveitariam a fraqueza. Toda a sua esperança estava em um jovem ilegítimo, fruto de um obscuro adultério. Seu nome era Salomão. Este não é apenas o relato de como Salomão se tornou o rei mais sábio de todos os tempos, mas também de sua queda. Porque Salomão tinha uma fraqueza: as mulheres. Em seu harém tinha 700 esposas e 300 concubinas, trazidas de todos os cantos do mundo conhecido, mais de 1000 mulheres convivendo dentro de seu grande palácio. Princesas do Egito, damas de Moabe, mulheres de Amon, de Edom e de Sidom, cada uma com suas próprias culturas e seus próprios deuses. Salomão não caiu em batalha. Ele caiu em sua própria escuridão, e com ele, o reinado mais poderoso de Israel. Era uma noite silenciosa em Jerusalém. Do alto de seu palácio, o rei Davi observava a cidade que Deus lhe havia concedido. De repente, viu algo que chamou sua atenção. Ela, uma mulher, estava se banhando no pátio. A água escorria por sua pele, brilhando como se cada gota fosse um brilho de prata. Ele não deveria olhá-la, não deveria desejá-la, mas o fez. Quem é essa mulher? Zerênia perguntou sem desviar o olhar. Um servo tremulante respondeu: é Betsabé, esposa de Urias, o hitita. Essa palavra deveria ter sido um muro, um limite que não deveria ser ultrapassado. Mas Davi não era apenas um rei, era um homem com poder absoluto. Não só havia conquistado Jerusalém, havia liderado Israel em batalhas impressionantes, tornando-o a nação mais poderosa da região. Mas a escuridão das guerras e do poder havia mudado seu coração. Ele se acreditava invencível e já não discernia o bem do mal. Então ordenou com voz firme: tragam-na. Naquela noite, Davi tomou o que não lhe pertencia. O desejo o consumiu e, em um ato de abuso de poder, se deitou com ela. Mas esse ato teria consequências. Betsabé engravidou. O rei sentiu um frio percorrer sua coluna. Em breve, a barriga de Betsabé cresceria e seu pecado seria descoberto. Ele precisava fazer com que todos acreditassem que a gravidez era de seu marido. Então, ordenou que Urias voltasse do campo de batalha. O guerreiro chegou coberto de poeira e glória, com a lealdade brilhando em seu olhar. Davi o recebeu como um irmão de armas, o agraciou com vinho, o encheu de elogios e disse: você lutou com bravura, vá para casa e desfrute de sua esposa. Mas Urias não o fez. Na manhã seguinte, Davi o encontrou dormindo na entrada do palácio, como um soldado em guarda. Por que você não foi para casa com sua esposa? Zerênia perguntou Davi. Urias respondeu: meus irmãos dormem no campo. A arca de Deus ainda não voltou. Como posso descansar com minha esposa enquanto Israel ainda está em guerra? Davi não soube o que responder e se retirou para seu quarto para pensar. Se Urias não passar a noite com Betsabé, descobrirão seu pecado. Então Davi tomou uma decisão obscura. Naquela mesma noite, escreveu uma carta ao comandante do exército. Coloquem Urias na linha de frente da batalha. Quando a luta se intensificar, retirem-se e deixem-no sozinho. Selou a carta com seu anel real e a entregou ao próprio Urias. O guerreiro partiu sem saber que levava em suas mãos sua própria sentença de morte. Dias depois, Urias estava lutando na linha de frente da batalha, quando de repente seus companheiros o abandonaram. Sozinho e encurralado, caiu morto pelas espadas dos inimigos. Quando a notícia chegou a Jerusalém, Davi se reclinou em seu trono. O problema havia desaparecido. A morte de Urias fora um sacrifício silencioso para proteger sua honra. Ninguém suspeitaria, e agora Betsabé lhe pertencia completamente. Após um breve luto, o rei a tomou como esposa, levou-a para seu palácio, e seu estado de gravidez tornou-se algo normal aos olhos do povo. Mais um filho do rei. Mas nos céus Deus havia visto tudo, e o Senhor enviou o profeta Natã para impartir justiça. Natã se apresentou na sala do trono,
E com voz firme disse a Davi: Assim diz o Senhor: Eu te ungi como rei sobre Israel, te livrei de Saul, coloquei em tuas mãos seu reino e te teria dado ainda mais. Mas você tomou o que não era seu. Assassinaram Urias com a espada dos amonitas e tomou sua esposa. Por isso, a espada jamais se apartará de sua casa. Davi sentiu a terra se abrir sob seus pés. Ele acreditava que seu crime estava enterrado, mas estava nu diante dos olhos de Deus. Caiu de joelhos e se arrependeu. Pequei contra o Senhor. Natã assentiu e respondeu: Deus te perdoou. Não morrerás, mas por teu pecado, o filho que concebeste com Betsabé morrerá. Davi sentiu um arrepio percorrer sua pele. Clamou a Deus por misericórdia. Jejuou, orou e suplicou durante 7 dias. Mas finalmente, o bebê parou de respirar e morreu. Betsabé chorou na intimidade de seu aposento. A dor de perder um filho era um abismo sem fundo. Então Davi entrou em seu quarto, tomou-a em seus braços e lhe sussurrou: Deus ainda está conosco. E no tempo determinado, Betsabé concebeu novamente. O menino nasceu na casa do rei, e quando os servos o colocaram nos braços de Davi, ele sentiu algo diferente. Não era apenas seu filho, não era apenas um príncipe, era um novo começo. O chamaram de Salomão, que significa paz. Salomão cresceu sob a tutela de Natã e à sombra do trono. Seus irmãos mais velhos o olhavam com desprezo, enquanto eles treinavam para a guerra com espadas e lanças. Salomão aprendia a sabedoria da lei de Deus. Enquanto eles cavalgavam e conspiravam pelos corredores do palácio, ele meditava nas palavras dos profetas e nos salmos de seu pai. Natã lhe dizia: Você é o escolhido. Mas ser o escolhido não era um privilégio, era uma sentença. A inveja o cercava. Adonias, seu irmão mais velho, se acreditava o legítimo herdeiro. E Joabe, o general de Davi, conspirava nas sombras. E o dia que tanto temia chegou. Os servos do palácio iam e vinham com rostos tensos. Davi, o grande rei, estava morrendo. O homem que havia derrotado gigantes e levado Israel a se tornar um poderoso reino, agora jazia fraco, envolto em mantas, com a respiração entrecortada. Salomão avançou lentamente em direção ao leito de seu pai. Havia passado sua vida se preparando para este momento, mas agora, com os olhos de seu pai sobre ele, se encheu de medo. Davi o olhou com esforço e lhe sussurrou: Eu sigo o caminho de todos na terra. Esforce-se e seja homem, e siga os mandamentos do Senhor seu Deus. Mas então o olhou com firmeza e lhe disse: Você deve fazer justiça com Joabe, o general que derramou sangue inocente. Não o deixe sem castigo, e tenha cuidado com Adonias, seu meio-irmão. E de repente, Davi inclinou a cabeça em seu leito. O rei mais grandioso de Israel fechou os olhos pela última vez e morreu em paz. O reino inteiro chorou a morte de Davi. Mas o tempo de luto não durou muito, pois agora Salomão deveria demonstrar que era um rei forte. E ele o fez. Ordenou a morte de Adonias e mandou executar Joabe, que não conseguiu escapar da justiça. Cumpriu a sentença contra Simei, que desobedeceu suas ordens e selou seu destino. Os inimigos do trono foram eliminados e uma nova era começou para Israel. O sol se levantava sobre as muralhas de Jerusalém e Salomão observava o reino de sua janela. O reino que herdava era vasto e complexo. 12 tribos, cada uma com suas próprias tradições e conflitos. Um exército que exigia direção e um povo que clamava por justiça. A responsabilidade era esmagadora. Israel não era apenas uma nação, era um símbolo. Jerusalém era a cidade santa, o coração da aliança entre Deus e seu povo, e a Arca da Aliança, o sagrado cofre que continha as tábuas da lei, descansava em uma tenda, aguardando um templo digno de sua glória. Então Salomão tomou uma decisão. Não convocou seus conselheiros nem buscou a sabedoria dos anciãos. Dirigiu-se a Gabaom e, diante do altar de bronze, Salomão ofereceu holocaustos. A fumaça flutuava no ar como um incenso sagrado, elevando-se em direção ao céu. E ali, na quietude do santuário, Salomão se ajoelhou e, com uma voz cheia de reverência, começou a orar. Não como um rei coberto de glória,
mas como um servo diante de seu senhor. Senhor, meu Deus, você fez reinar seu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas uma criança. Não sei como sair nem entrar. Seu servo está no meio de seu povo, o qual você escolheu, um povo grande que não pode ser contado nem numerado por sua multidão. Dê, portanto, a seu servo um coração entendido para julgar a seu povo, para discernir entre o bom e o mal. A noite envolvia Gabaon em um manto de silêncio. Salomão, exausto, se mergulhou em um profundo sono, e em meio ao silêncio, Deus veio a ele. O Criador se lhe apareceu em um sonho, e com voz poderosa lhe disse: peça-me o que quiser que eu te dê. Salomão sentiu seu coração acelerar. Era a oferta mais grandiosa que alguém poderia receber. Poderia pedir riquezas, exércitos invencíveis, domínio sobre todas as nações, mas, por dentro, sabia qual era sua verdadeira necessidade. E, com voz firme, mas humilde, respondeu: Senhor, você fez um pacto com meu pai Davi e agora me colocou como rei em seu lugar. Mas sou jovem e inexperiente. Não sei como governar este povo tão numeroso como a areia do mar. E então fez o pedido que mudaria seu destino. Dá-me um coração sábio e entendido para julgar a seu povo com justiça, para discernir entre o bem e o mal. Pediu sabedoria e nada mais. Não pediu riquezas, não pediu a morte de seus inimigos, nem uma longa vida, apenas sabedoria para governar com justiça. E então Deus respondeu: Eis que te concedo um coração sábio e entendido, como nunca houve antes de você, nem haverá depois de você. Mas Deus não se deteve aí, porque Salomão havia pedido o que era correto. Deus lhe concedeu muito mais do que havia pedido. Além disso, te darei o que não pediste, riquezas e glória, de tal maneira que entre os reis nenhum haverá como você em todos os seus dias. De repente a visão se dissipou, e Salomão despertou com o coração pulsando forte. Sabia que não havia sido um simples sonho. Deus lhe havia dado sua bênção. E com esse dom, retornou a Jerusalém com um peso diferente sobre seus ombros. O ar da cidade parecia o mesmo. As muralhas, os templos, as ruas movimentadas de mercadores e peregrinos continuavam ali. Mas algo havia mudado. Ele havia mudado. Quando entrou em seu palácio, os príncipes, os anciãos e os conselheiros do reino o olhavam com expectativa. A notícia se espalhou rapidamente. Deus lhe havia falado e o jovem rei agora tinha um dom divino. Mas era verdade. Em breve, o primeiro grande julgamento colocaria à prova a sabedoria que lhe havia sido dada. Um dia, os guardas trouxeram diante de Salomão um caso que desafiava a lógica. Duas mulheres de má reputação apresentaram-se diante do trono, seus rostos refletindo o cansaço da dor e da desesperança. A primeira mulher, com lágrimas nos olhos, se adiantou e falou com angústia: Ó meu senhor, esta mulher e eu vivemos na mesma casa. Cada uma deu à luz um filho, mas uma noite seu filho morreu enquanto dormia. E quando viu que seu filho estava morto, levantou-se na escuridão e trocou os meninos. Pegou meu filho e pôs seu filho morto ao meu lado. Quando acordei e o vi, percebi que não era meu filho. A segunda mulher a interrompeu com fúria. Não, o filho vivo é meu e o morto é seu. Você mente, gritou a primeira. O filho morto é seu, o vivo é meu. A discussão estourou, mas Salomão, com a expressão serena, não se perturbou. Seus olhos observaram ambas as mulheres e ordenou: Tragam-me uma espada. Os guardas trouxeram uma espada e a entregaram ao rei. Salomão a segurou por um instante e pronunciou seu veredicto: Cortem ao meio o menino vivo e deem metade a cada uma. Um arrepio percorreu a sala. A multidão conteve a respiração. O guarda levantou a espada e então aconteceu o esperado. A primeira mulher soltou um grito desgarrador, ajoelhou-se diante do rei, seu rosto marcado pela desesperação, e suplicou: Não, meu senhor, deem-lhe o menino a ela, mas não o matem. A segunda mulher cruzou os braços com indiferença. A resposta confirmou tudo. Salomão baixou a espada e apontou para a primeira mulher. Esta é a verdadeira mãe. Entreguem-lhe o menino, porque só uma mãe prefere perdê-lo antes que vê-lo morrer. Os murmúrios se transformaram em espanto. Os anciãos se olharam entre si, impressionados.
e os conselheiros se inclinaram diante do rei. A notícia se espalhou por todo Israel. O povo compreendeu que Salomão era o juiz que Deus havia colocado sobre seu povo. Mas ainda havia uma promessa pendente, uma obra que seu pai Davi havia sonhado, mas que Deus lhe reservou: a construção do Templo de Jerusalém, onde descansaria a Arca da Aliança. Salomão queria levantar um centro espiritual que unificasse as 12 tribos e conquistasse a lealdade do povo. Por isso, antes de colocar a primeira pedra, fez alianças estratégicas e enviou mensageiros a Hiram, rei de Tiro, seu aliado, o mesmo que havia apoiado Davi em seu reinado. Salomão lhe escreveu: meu pai quis edificar uma casa para o Senhor, mas não lhe foi permitido. Agora eu construirei esse templo. Envie-me madeira de cedro e cipreste, como fez com meu pai. Hiram, ao receber o pedido, sorriu satisfeito e, sem hesitar, enviou os melhores materiais do Líbano, madeiras que jamais se deteriorariam e pedras extraídas das montanhas. E, em agradecimento, Salomão pagou com abundante trigo e azeite de oliva. A aliança fortaleceu o comércio e, no 4º ano do reinado de Salomão, começaram as obras. O local escolhido foi o Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão estivera disposto a sacrificar Isaque. Tudo deveria ser perfeito. Não se ouviam martelos nem machados no monte. As pedras eram trabalhadas nas pedreiras e trazidas já preparadas. O templo não deveria ser construído com barulho nem caos, pois era uma obra santa. Os melhores artesãos, os trabalhadores mais hábeis de Israel e de Tiro, trabalhavam dia e noite, e pouco a pouco, a casa de Deus começou a tomar forma. A estrutura era majestosa. Suas paredes interiores foram revestidas de cedro e cobertas de ouro puro. O piso era de madeira de cipreste, também recoberto em ouro. Mas o mais sagrado estava dentro. Ali descansaria a Arca da Aliança, sobre 2 enormes querubins de ouro. Enquanto a obra avançava, o Senhor falou com clareza a Salomão: se andares em meus estatutos e cumprires meus mandamentos, estabelecer-me-ei meu pacto contigo, como fiz com Davi, e habitarei no meio de Israel. A promessa era clara. O templo seria o lugar onde Deus se encontraria com seu povo, mas tudo dependia da fidelidade do rei e da nação. A obra levou 7 anos, e quando o último ornamento foi colocado, o Templo de Jerusalém resplandecia sob o sol. O sonho de Davi havia sido cumprido, mas o templo não seria um verdadeiro santuário até que a presença de Deus o enchesse. E para isso, Salomão deveria consagrá-lo. De todos os cantos de Israel, anciãos, príncipes, sacerdotes e todo o povo de Israel se reuniram para a dedicação do templo. Sob um sol radiante, os sacerdotes tomaram a arca e a levaram em procissão da cidade de Davi até o templo. Milhares de sacrifícios foram oferecidos ao longo do caminho, enquanto as trombetas ressoavam no ar. De repente, uma nuvem espessa desceu sobre o santuário. Não era uma nuvem comum. Os sacerdotes tiveram que parar. Não podiam continuar ministrando, pois a presença de Deus encheu o templo com uma intensidade esmagadora. O povo olhava com espanto e reverência. Todos sabiam o que aquilo significava. Deus havia aceitado sua casa. Salomão, comovido pelo que via, se pôs de pé diante do altar, elevou suas mãos ao céu e orou com voz alta para que todo Israel ouvisse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como você, nem nos céus, nem na terra. Rogou a Deus que seus olhos estivessem sempre sobre aquele lugar, que quando Israel orasse olhando para o templo, ele ouvisse desde os céus, e que quando pecassem e se arrependessem, ele os perdoasse. Quando terminou sua oração, Salomão se ajoelhou e levantou suas mãos. E então Deus respondeu. O fogo desceu do céu, as chamas caíram sobre o altar e consumiram os sacrifícios com um estrondo ensurdecedor. Por 14 dias, Israel celebrou a dedicação do templo. Houve festas, sacrifícios, banquetes e louvores incessantes. O povo voltou para suas casas com alegria, sabendo que Deus estava com eles. E Salomão entendeu que sua grandeza estava em sua relação com Deus. Mas logo essa relação se escureceria. Salomão, agora com a bênção de Deus, e o povo se prepararam para construir seu próprio palácio. O templo havia levado 7 anos para ser erguido, mas seu palácio levou 13.
Era uma obra majestosa, construída com as mesmas pedras finas e madeira de cedro que o templo. Suas alas eram imensas, adornadas com colunas de mármore e portas de ouro. Jerusalém se transformou na joia do mundo antigo. Sob seu reinado, Israel viveu seu período de maior esplendor. Novas cidades foram fortificadas, os caminhos melhorados e o comércio floresceu. Ele levantou portos e rotas comerciais que conectavam Israel com o Egito, a Arábia e a Fenícia. O reino se encheu de riquezas, com tributos que chegavam de todos os lugares. O mundo inteiro falava de Salomão, e sua fama chegou aos ouvidos de uma rainha distante que queria vê-lo com seus próprios olhos. A rainha de Sabá cruzou desertos e montanhas com uma caravana carregada de riquezas, e finalmente Jerusalém apareceu no horizonte. O que viu a deixou sem fôlego. Maravilhou-se ao ver a grandeza da cidade e dirigiu-se ao grande palmo. Diante do trono de Salomão, formulou as perguntas mais difíceis que pôde imaginar. Enigmas, mistérios, dilemas sem solução. E diante de cada uma, Salomão respondeu com facilidade. Não houve pergunta que não pudesse responder. A rainha o observava com espanto e então se voltou para Salomão e disse: Tudo o que ouvi em minha terra sobre sua sabedoria e suas riquezas era verdade, mas nem sequer me contaram a metade. Bem-aventurados são seus servos que estão sempre diante de você e ouvem sua sabedoria, e bendito seja Deus seu Senhor, que te colocou como rei sobre Israel. A rainha, que vinha para desafiar seu conhecimento, terminou por reconhecer o Deus de Israel e, antes de partir, entregou a Salomão uma riqueza incomparável. Os dias de Salomão eram dias de glória. Israel nunca havia sido tão próspero. Nunca antes um rei de Israel acumulou tanta riqueza e poder. O ouro vinha de todas as partes, e o palácio brilhava com seu esplendor, porque na Jerusalém de Salomão o ouro reinava. Ele construiu uma rede comercial sem precedentes, e os caminhos se expandiram, cheios de caravanas e comerciantes. As nações o honravam, os reis o buscavam, e os comerciantes viajavam milhares de quilômetros só para ver seu esplendor. Israel se tornara o centro do mundo, mas Salomão, no interior de seu majestoso palácio, ocultava um segredo. Um harém de 1000 mulheres, desde princesas etíopes de pele como o ébano até as filhas de faraós, cujos olhos guardavam os mistérios do Nilo. Cada mulher era um mundo, uma história, um enigma que Salomão se deleitava em descobrir e entender. Os corredores do palácio ressoavam com risos, sussurros e canções. O harém de Salomão não era apenas um símbolo de prazer, mas uma estratégia de poder. Com cada nova esposa, ele selava um pacto com uma nação. 200 princesas, filhas de reis, 100 mulheres nobres de linhagens poderosas e 700 concubinas trazidas dos cantos mais exóticos do mundo. 1000 mulheres. O palácio era um mundo em si mesmo. Os salões estavam cheios de sedas e perfumes trazidos do Egito, Babilônia e Fenícia. O ar cheirava a mirra, aloés e canela. Os servos se moviam entre colunas de mármore, levando bandejas de frutas douradas, vinho doce e pães finos. No início, Salomão acreditou ter o controle. Acreditou que podia amar suas esposas e seguir ao Senhor ao mesmo tempo. Mas logo as noites do rei se encheram de banquetes e celebrações, de danças sensuais e luxuosos, vestidos de púrpura e ouro. Sua corte se transformou em um labirinto de sussurros e segredos. As mulheres competiam por sua atenção, enquanto sacerdotes estrangeiros sussurravam ao ouvido do rei. Enquanto o homem mais sábio do mundo se perdia no prazer, Israel começava a se afastar de Deus. Muitas delas não falavam hebraico, nem conheciam a história de Israel. Cada uma tinha suas próprias culturas e seus próprios deuses. Dia após dia, suas esposas o persuadiam. Por que apenas adorar a um Deus? Nosso povo também tem deuses poderosos. Se você se casou conosco, por que rejeita nossas crenças? E finalmente Salomão se deu. Levantou um santuário para Astarote, a deusa dos idólatras, adorada com ritos de prostituição sagrada. Erigiu um altar para Moloque, o deus abominável dos amonitas, e construiu um santuário para Quemos e Moloque, deuses de Moabe, a quem se ofereciam sacrifícios humanos.
não em terras distantes, mas na própria Jerusalém, na Terra Santa, perto do monte do templo, onde a glória do Senhor havia descido. Os profetas observavam com temor, e os sacerdotes permaneciam em silêncio, pois sabiam que quando um rei de Israel se afastava do Senhor, as consequências eram iminentes. O que começou como alianças estratégicas tornou-se idolatria, e sua demonstração de poder se transformou em sua maior fraqueza. Mas Deus havia visto tudo, e com voz firme sentenciou: Porquanto te afastaste de mim, porquanto não guardaste meu pacto, e te inclinaste ante deuses estranhos, arrancarei o que Davi deixou em suas mãos, e te despojarei da glória que uma vez te dei. Mas não o farei em seus dias, por amor a Davi, seu pai, o farei nos dias de seu filho. E embora arranque o reino, não o retirarei tudo. Uma tribo ficará, uma só. O juízo de Deus havia sido pronunciado. Salomão poderia continuar sentado em seu trono, mas agora era um homem marcado. Havia perdido o favor do Senhor, e logo seus inimigos aproveitariam a fraqueza. Do sul, nas terras áridas de Edom, uma sombra do passado se levantou. Hadad, seu príncipe, havia escapado quando criança, quando o exército de Davi invadiu sua terra. Viu com seus próprios olhos como os soldados israelitas massacravam seu povo e cresceu com o ódio ardendo em seu coração. Agora, Hadad conquistou o favor do faraó do Egito e se tornou um líder poderoso. Iniciou uma agressiva batalha. Os soldados de Salomão, que nunca haviam conhecido a guerra, foram superados. O reino de Salomão estava começando a perder seu domínio. Mas Hadad não foi o único a desafiar o rei. Do norte, outra ameaça surgiu. Rezan, um antigo inimigo de Davi, havia escapado da guerra e se tornado líder de mercenários. Com o tempo, tomou o controle de Damasco e formou seu próprio reino. Sob seu comando, a Síria deixou de ser uma simples cidade-estado e tornou-se um perigo real para Israel. Desde seu trono em Damasco, Rezan odiava Salomão. Atacava as rotas comerciais, saqueava os territórios do norte e hostilizava as fronteiras de Israel sem descanso. O rei sábio, que nunca teve de empunhar uma espada, agora via seu território diminuir a cada dia. Mas o pior ainda estava por vir, porque o inimigo mais perigoso de Salomão não estava fora de Israel, estava dentro. No âmago do reino, surgiu um homem que mudaria a história de Israel. Seu nome era Jeroboão. Não era um príncipe nem um guerreiro. Era um homem com carisma para liderar e, acima de tudo, era um homem que via a fragilidade do reino. Os anos de pesados impostos e as grandes diferenças entre os camponeses e os ricos haviam semeado o ressentimento no povo. Jeroboão viu isso, e um dia, ao sair de Jerusalém, encontrou um profeta. De repente, o profeta pegou seu manto novo, rasgou-o em 12 pedaços e declarou: Assim diz o Senhor, vou arrancar o reino de Salomão e te darei 10 tribos, e apenas uma tribo permanecerá para a casa de Davi, por amor a Jerusalém. Jeroboão ficou imóvel, sua respiração acelerou e tomou uma decisão. Se levantaria contra Salomão. Esse era seu destino. Quando a notícia da profecia chegou aos ouvidos de Salomão, o rei entrou em fúria. Já havia perdido o favor de Deus e seus inimigos do norte e do sul o cercavam. Mas Jeroboão não era um inimigo estrangeiro. Era um israelita, um homem do povo. Se o povo ouvisse sua mensagem, o reino poderia cair em uma guerra civil. Então Salomão ordenou sua captura e execução, mas Jeroboão escapou para o Egito. De lá, esperaria seu momento, e quando Salomão morresse, retornaria para reivindicar o que Deus lhe havia prometido. Os dias passavam lentos, os inimigos atacavam as fronteiras e os sacerdotes caminhavam pelo templo com olhares preocupados. No silêncio de seu quarto, Salomão levantou os olhos para o céu, mas o céu não respondeu. Deus já não falava com ele. Em seus últimos dias, Salomão escreveu palavras cheias de amargura no livro de Eclesiastes. O rei mais sábio que jamais governou Israel se consumiu pelo peso de seus próprios erros. Em meio à incerteza, Salomão, fraco e consumido pelos anos, exalou seu último fôlego. O silêncio invadiu o palácio. Após 40 anos de reinado, o rei havia morrido. A notícia percorreu Jerusalém.
Os sacerdotes levaram seu corpo à tumba de seu pai Davi, enquanto o povo chorava, embora em seus corações a incerteza começasse a brotar, pois todos sabiam que Roboão, seu filho, não era como seu pai, e o que Salomão construiu em 40 anos se desmoronaria em dias. Roboão dirigiu-se a Siquém, a cidade onde os líderes das tribos se reuniam para proclamá-lo rei. De repente, Jeroboão, o homem a quem Deus havia prometido 10 tribos, colocou-se diante do novo rei e falou em nome do povo. Seu pai nos impôs um jugo pesado. Alivie a carga e lhe serviremos com fidelidade. Todo Israel aguardava sua resposta, mas Roboão pediu 3 dias para pensar. E nesses 3 dias, tomou a pior decisão de sua vida. Os anciãos, homens que haviam servido a Salomão, lhe aconselharam: se hoje você servir ao povo, eles te servirão para sempre. Se lhes der descanso, te serão fiéis. Mas Roboão não queria parecer fraco, então rejeitou o conselho dos sábios e buscou outro conselho, o dos jovens. Os jovens, com arrogância, lhe aconselharam: diga-lhes isto, meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o farei ainda mais forte. E Roboão os ouviu. No terceiro dia, se apresentou diante de todo Israel e pronunciou sua sentença. E com elas partiu em 2 o reino. A reação do povo foi imediata. Os líderes das tribos se olharam uns aos outros e em um só grito rejeitaram a casa de Davi. Israel já não era um só povo, agora eram 2 nações inimigas. O juízo de Deus se cumpriu e assim terminou a história de Salomão e começou a era da divisão.